Olá, olá, tudo bem? Então, hoje vendo um vídeo de um amigo, de uma pessoa bastante especial, ele fez a seguinte pergunta: como é que você, nos relacionamentos com o outro, com as questões de como eu enxergo, como eu vejo, como eu me relaciono, compartilho, com pessoas em meu entorno, pode ser companheiro, parceira, amigos, enfim, colegas de trabalho, ou pessoas que às vezes a gente não conhece, mas que a gente vê e passa por elas, e muitas das vezes a gente se surpreende com determinados tipos de atitude, comportamento das pessoas, e a gente tende a fazer um julgamento. Então, geralmente, né, nós temos, lógico, regras, normas sociais, padrões, né, que regem uma sociedade, uma civilização. Mas, quando existe uma transgressão, nós temos aí as leis, né, os juízes, aí, a justiça, para que estas ações, né, consideradas violentas ou abusivas, elas possam ser coibidas. Mas muitas das vezes a gente entra numa situação onde nós olhamos para o outro, às vezes com muito reflexo do que a gente pensa, das nossas crenças. E a gente entende que aquilo que nós entendemos e que nós acreditamos é o melhor, né? Ou aquilo que é certo ou errado. Dependendo da sua filosofia de vida, de religião, de crença. Então, muitas das vezes, essa realidade é uma realidade muito particular, né? E é importante que a gente entenda que para que a gente possa ser respeitado, a gente possa respeitar o outro, né? Muitas das vezes as pessoas, às vezes, tem um tipo de julgamento. Olha, aquela pessoa está fazendo aquilo, que absurdo, que horror, aquilo não devia ser feito. Mas interessante que nós, muitas das vezes, até a gente faz alguma coisa que algumas pessoas podem considerar que não é algo que realmente é saudável, que deveria ser feito, que está fora de um contexto. Então, muitas das vezes a gente vê nas redes sociais, muita essa questão de briga, de raiva, de ódio, porque umas pessoas pensam de um jeito, outras pessoas pensam do outro, e existe uma animosidade. A gente tem direito, sim, de ter os nossos pensamentos, as nossas, vamos dizer, preferências, mas isso não quer dizer que o outro ele está equivocado ou ele está errado. Dentro do meu contexto, eu acredito naquilo que eu vivencio, naquilo que eu experimento. Então, todos nós estamos vivendo uma realidade, uma experiência que a nossa alma, o nosso ser escolhe. Ou muitas vezes, quando escolhe, a pessoa passa por aquele processo. Por exemplo, tem muitos acidentes e processos difíceis da pessoa passar, né, que traz uma situação de sofrimento, mas ela passa por aquilo. Como também tem, vamos dizer, eventos que acontecem na vida da gente, que muitas das vezes são aprendizados, que nós resolvemos passar. Então é importante que a gente olhe o outro e respeite aquilo que a outra pessoa está vivendo, porque é importante para que haja uma compreensão e haja um processo de avanço na nossa mente, no nosso espírito, quando a gente começa a se desvincular desse processo julgatório acusativo, né? Sim, a pessoa está fazendo algo que eu não concordo, se não está me afetando, se não está afetando outras pessoas, isso é algo que ela escolheu, então que a gente deixa fluir, a gente não tem esse direito de intervir e nem de fazer algo e emitir algo que possa realmente atingir outra pessoa. Porque, na verdade, nós não somos juízes, né? Nós estamos aqui também para experienciar. Ou, às vezes, a gente experiencia, faz escolhas que depois a gente não pensa que não deveria ter feito, mas a gente fez e foi um aprendizado. Então, e de repente, aquilo que a gente escolhe não está de acordo com aqueles padrões que as pessoas escolheram para acreditar, né? Então, essa questão do julgamento, eu entendo o seguinte: julgamento está ligado a um processo legal, judicial, onde as pessoas infringem leis, né? Então, ela vai estar realmente sendo avaliada, sendo julgada por aquilo que ela fez. E se ela cometeu crime, se cometeu violência, ela vai receber aquilo.
Agora, e se a pessoa, de repente, ela faz algo contra outra pessoa, o próprio ser dela vai começar a perceber que ou ela não tem consciência ou inconsciência disso, de alguma forma, ela vai ser autorresponsável por esse processo de invadir, né, o espaço da outra pessoa. Mas então eu entendo assim, é um momento que a gente está vivendo de muita polaridade. E nós viemos aqui no planeta justamente para aprender isso. O feminino, o masculino, a sombra, a luz, que a gente possa integrar isso dentro de nós, para que a gente possa avançar. Quando a gente tem uma visão um pouco mais abrangente, sistêmica, a gente não se preocupa muito com o que os outros pensam de mim, ou com o que eu penso do outro, com o que eu julgo o outro, e sim naquilo que eu posso realmente viver o melhor para mim, né? E de repente, para que o outro possa viver o melhor para ele. E muitas das vezes, aquilo que é bom para mim, não é bom para o outro. Então, nessa compreensão, nessa visão, nesse olhar, nesse cuidado que a gente tem conosco mesmo, o amor que a gente tem por nós mesmos, que a gente reflita para o outro, que ele possa realmente caminhar conforme as suas pernas, as suas experiências, dentro daquilo que ele está vivenciando, experienciando, né? Então, assim, é uma reflexão muito importante para mim, para você, para nós. Como eu lido, né, com as minhas observações, as minhas opiniões com relação a mim e ao outro. Eu realmente me reservo a ter aquelas opiniões para mim mesmo e entender que aquilo é coisa minha, do meu processo, do meu entendimento, e muitas das vezes não é o que a outra pessoa entende e compreende. Então, por isso, a gente precisa criar uma ponte de entendimento e de aceitar o que nós somos e o que o outro é, e aquilo que nós escolhemos e que o outro escolhe, né? Independente do que eu acredito ser certo ou errado. Namastê, gratidão.